próximo sábado está suspensa a confecção de novos passaportes em todo o país. De acordo com a Polícia Federal, essa suspensão ocorre devido à falta de verba destinada ao controle migratório e emissão de documento de viagem. O Ministério da Economia ainda não se posicionou sobre esse problema no orçamento da APF. E essa medida acabou pegando muita gente lá de surpresa, em especial aqueles que precisam do documento para viagens já agendadas. Pois é, pode ser um problemão, né? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no Itatiaia agora com o delegado Cristiano Costa Silva, chefe da Delegacia de Imigração em Minas Gerais, conectado com a gente. Doutor Cristiano, obrigado por nos atender. Boa tarde, bem-vindo a Itatiaia. Boa tarde. Doutor, boa tarde. Acho que a pergunta que a pessoa que está se fazendo agora, né, que precisa do passaporte, é quem já fez o pedido vai conseguir receber o passaporte? Essa suspensão atinge quem? Essa suspensão, ela se deu por uma medida decorrente da insuficiência de orçamento destinada às atividades de controle migratório. Então, a Polícia Federal está sem orçamento para fazer o pagamento da impressão do passaporte que é feito na Casa da Moeda. As pessoas que já fizeram o seu documento, elas serão comunicadas posteriormente através da imprensa que o documento estará disponível. Isso deve ocorrer daqui a algum tempo, até que o governo libere o orçamento. Ô, doutor, os agendamentos, eles estão sendo feitos normalmente pela internet? Esse serviço também foi suspenso? Como é que a gente pode orientar quem está nos ouvindo e precisa tirar o passaporte? O que é melhor fazer? Dá para agendar agora ou é melhor não? Os agendamentos continuam ocorrendo normalmente, a pessoa pode fazer o agendamento, o atendimento ele vai ser realizado, mas não há a previsão para a entrega do documento enquanto a situação não for normalizada. Doutor, e como é que fica a situação para aquelas pessoas que precisam viajar com urgência, né? De repente teve alguma situação de família, um falecimento, enfim, alguma coisa envolvendo, não sei, estudo, alguém que precisa viajar com urgência. Há algum tipo de exceção ou não vai ser emitido para ninguém que precisar tirar a partir de agora? Há um tipo de exceção que é a emissão do passaporte de emergência, tá? O passaporte de emergência ele é diferente do passaporte de urgência. O passaporte de emergência, ele só é válido por 1 ano, diferente do passaporte comum, que é válido por 10 anos. O passaporte de emergência ele pode ser recusado por alguns países que entendem que o motivo da viagem não é emergencial. Outra coisa é que ele não pode ser emitido para viagem a turismo. E ele fica pronto em um prazo de até 24 horas úteis. Normalmente ele fica pronto no mesmo dia. Ele tem algumas outras diferenças que o motivo da emergência tem que ser, por exemplo, a necessidade de deixar um local por causa de catástrofe natural, a necessidade de uma viagem imediata por motivo de saúde, do requerente, do cônjuge ou de um parente até 2º grau. A necessidade de viagem a serviço também pode ser um motivo, tá? E outra diferença é no valor. O passaporte comum ele tem a taxa de emissão de R$ 257,25. O passaporte de emergência tem uma taxa adicional de R$ 77,17. E essa comprovação dessa situação de emergência, ela pode ser feita de forma autodeclaratória? É preciso haver algum documento, preencher algum formulário? Como é que é esse protocolo para essa justificativa de passaporte de emergência? Para a emissão do passaporte de emergência, a pessoa faz o cadastro na internet, não precisa de agendamento, pode comparecer no posto de emissão de passaporte no Ponteio Lar Shopping, aqui em Belo Horizonte, onde ela vai fazer o preenchimento de um requerimento e apresentar qualquer tipo de documento que comprove as suas razões. Doutor, eu acho que a gente conseguiu responder, né, especificamente para quem vai precisar de emergência, mas deve ter muita gente agora pensando assim, bom, eu tenho uma viagem marcada de férias, não sei, agendei já há algum tempo, tá chegando aí dezembro, fim de ano, janeiro, férias escolares, muita gente marcou para viajar com a família e aí não é o caso de uma emergência, mas imagino que essas pessoas ficam apreensivas agora para tentar entender se vão conseguir viajar ou não. Tem alguma previsão, doutor,
de normalização da emissão de passaportes? Tem alguma sinalização que seja, né, do Ministério, de alguém do governo dizendo, não, vai ser recomposto esse recurso em tal mês, em tal período, até para deixar essas pessoas mais tranquilas, ou ainda não tem essa sinalização? Na história da Polícia Federal, essa é a terceira vez que ocorre a suspensão por motivo de falta de orçamento, certo? O orçamento da Polícia Federal foi contingenciado na área de imigração, e das outras vezes, quando isso aconteceu, houve uma corrida para se normalizar, e normalmente isso acontece no prazo de uma semana, 15 dias. Então, quem já tem o passaporte agendado, nós recomendamos que compareça na Polícia Federal, faça todo o procedimento para a emissão do documento, que acreditamos que não vai demorar muito para se normalizar. Ok, agradeço a sua atenção, as suas informações. Acho que foi tranquilizadora a conversa que a gente teve para quem está nos ouvindo e precisa desse serviço. Cristiano Costa Silva, delegado, chefe da Delegacia de Imigração em Minas Gerais da Polícia Federal. Doutor Cristiano, obrigado pelos esclarecimentos, portas abertas aqui para o senhor e para os seus colegas da Polícia Federal sempre trazerem as informações. Obrigado. Obrigado a você e aos ouvintes. Boa tarde. Obrigada, doutor. Boa tarde. Daqui a pouquinho, gente, a gente vai falar também sobre impactos de falta de recurso em outra instituição. Dessa vez, a Polícia Rodoviária Federal, que está com problema aí em manutenção de viaturas, também por causa de recursos que foram aí contingenciados, português, né? Retirados, cortados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também.